Bom dia. Todo mundo está me escutando? Que bom. Que alegria estar na Igreja do Ressuscitado, sim ou não? Sim, né? Muita alegria estar aqui, né? E ver que a nossa igreja está tomando forma, né? Ela vai tomando a forma que Deus quer, segundo o nosso carisma, o carisma Shalom. E hoje nós vamos ouvir um pouco sobre essa conversão à santidade. Mas nós não vamos tomar a revista por inteiro, a revista Escuta, porque nós vamos tomar apenas alguns tópicos que Deus inspirou para o ministério de intercessão, para esse dia como ministério de intercessão. Nós sabemos que, e eu repito isso, que todos os anos o Conselho Geral da nossa comunidade reza, faz um retiro e escuta de Deus aquilo que nós vamos viver durante muito tempo. E esse ano nós tivemos como tema a conversão à santidade. Deus que nos chama a uma vida santa, né? Deus que nos chama a uma vida reta, à santidade de Deus. E que todos nós como comunidade, seja irmãos da obra, de grupo de oração, de ministério, seja irmãos da comunidade de aliança, seja irmãos da comunidade de vida, sejam os adultos, as crianças, os jovens, todos nós somos chamados a essa santidade, a essa conversão do nosso coração à santidade. E eu queria pedir que vocês tomassem a Bíblia de vocês, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, quem trouxe a Bíblia, vamos tomar o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Pois é, precisa fazer encheivos de novo, né? Diga amém. Pronto. Vamos tomar, a minha tradução é Jerusalém, mas você pode acompanhar aí. Gostei do som, melhorou agora, viu? 100%. Melhorou. A partir do versículo 1. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E eles, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem haverá mais dor. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Uma palavra dessa não dá vontade de ler de novo? Então eu vou ler de novo, porque é muito profunda, né? E cada vez que nós lemos é como uma lexo divina. Quanto mais a gente lê, mais a gente experimenta do poder de Deus. Então acompanha aí, capítulo 21. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram,
e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa, que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, ao ler essa passagem, nós podemos entender um pouco o que foi a vida dos primeiros cristãos. Não foi uma vida fácil, mas uma vida de perseguição. Às vezes, algumas pessoas que falam sobre o livro do Apocalipse sempre dizem assim que o livro do Apocalipse é o livro do fim do mundo, que não sei o quê, nada disso. O livro do Apocalipse relata o testemunho dos primeiros cristãos que perseveraram em meio a muitos sofrimentos. O livro do Apocalipse é uma visão também que João tem da sua experiência com Deus, tanto é que ele vê a glória de Deus, ele vê o próprio Deus sentado no trono e canta santo, santo, santo. Ou seja, ele não consegue descrever essa experiência de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. E também, como eu dizia no início, é um livro que relata também esses cristãos que perseveram, essas primeiras comunidades cristãs que sofrem o martírio, que passam por dificuldades, que passam por tribulações, mas que a vitória é de Deus. E nesse capítulo 21, que já está terminando, nós vemos João aberto a uma nova esperança. Ou seja, ele começa a ver a glória de Deus, a nova Jerusalém, a cidade santa. E esse lugar, como diz aqui, eu repito a palavra, diz assim: Vi também descer do céu e de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta para a sua esposa, que se enfeitou para o seu marido. Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Na história da igreja, nós sabemos que Deus sempre quis morar com o seu povo. Por isso que existe a habitação de Deus, que é o templo, a igreja que nós estamos aqui construindo, a igreja do ressuscitado que passou pela cruz. Deus se quis fazer presente através do templo. E aqui eu não vou falar sobre a história de construção da igreja, não é isso. Mas entenda, há uma necessidade de Deus em se fazer tenda, morada para o seu povo. E o povo crescer numa comunhão profunda com Deus através da adoração, através do sagrado. É claro que aqui ele está falando daquilo que virá, que é o céu, a Jerusalém celeste. Nós que um dia vamos todos vivermos um novo céu e uma nova terra. E eis que tudo que era velho passou, o que era antigo passou. E Ele nos dá a graça de vivermos essa comunhão com Deus na tenda. É muito interessante quando a gente vê isso no Antigo Testamento, quando eles estão lá na tenda e a nuvem para sobre o povo, e veem ali a presença de Deus, porque naquela tenda havia uma teofania, uma manifestação de Deus. Da mesma forma, essa Jerusalém para nós, hoje, se concretiza
nesse novo templo que o Senhor nos pediu como comunidade para construir. Aqui existe uma habitação de Deus, e que nós como comunidade, nós como ministério de intercessão, que somos esse povo de frente, porque estamos combatendo contra o demônio, porque estamos lutando contra a carne, que estamos ali rezando o terço, o ofício, fazendo o cerco de Jericó, para que essa obra de Deus se construa mais ainda e a glória de Deus seja manifestada e nós possamos ver essa nova Jerusalém, essa cidade santa. E é interessante porque essa Jerusalém, se nós formos entender um pouco biblicamente essa Jerusalém, é a cidade, essa cidade, claro, Jerusalém antes de ser a nova, né, ali em Israel, né, Jerusalém, é a cidade dos eleitos, em contraste, por exemplo, com a Babilônia. Enquanto a Babilônia era um lugar dos pagãos, dos pecadores, que adoravam falsos deuses, Jerusalém passa a ser o lugar da habitação de Deus, porque lá tem o quê? O templo. E todo o povo judeu iria a Jerusalém na festa, cada ano, nós lembramos desse relato, claro, para oferecer dons, sacrifícios. E naquele lugar, o lugar Jerusalém, chamado lugar dos profetas, de fato era também, e é ainda, o lugar dos eleitos, o lugar onde se manifesta o dom de Deus para a humanidade. Tanto é que São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, se você pegar o capítulo 1 e os primeiros versículos de São Lucas do Evangelho, e se você pegar os primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que tudo começa em Jerusalém e tudo parte de Jerusalém. Jesus morre aonde? Ele morre em Jerusalém, naquele lugar, no Gólgota. Mas dali de Jerusalém os apóstolos partem em missão, para anunciar a boa nova. Jerusalém então é um ponto de chegada e um ponto de partida dos eleitos de Deus, daqueles que foram escolhidos pelo Senhor para a missão, para prosseguir a missão. Jerusalém é a cidade de Davi, desse grande homem, é a capital e o centro religioso de Israel, é a cidade de Deus, cidade santa cujo coração era a montanha onde o templo foi construído, o templo de Jerusalém. Era tida em Israel, Jerusalém, como a futura metrópole do povo messiânico, do povo que esperava o quê? A promessa, que viria o Messias esperado. Jerusalém seria o lugar do povo messiânico. Foi lá, como eu disse, falando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, foi lá que o Espírito Santo fundou a igreja. Na verdade, foi em Jerusalém que aconteceu a manifestação da igreja, porque nós sabemos que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo, sim ou não? Sim, é isso que o catecismo diz. A igreja nasceu do lado aberto de Cristo, quando o soldado vai no lado de Jesus com a lança e fende o corpo de Cristo, e dali jorra o quê? Água e sangue. E a água simboliza o batismo, e o sangue simboliza a Eucaristia. Esses dois primeiros sacramentos da igreja. E ali nasce a igreja. E em Pentecostes acontece a manifestação da igreja, porque a igreja estava reunida. Os apóstolos, a Virgem Maria estava ali, e o Espírito Santo prometido é derramado sobre eles, a força do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é derramado ali, o amor do Pai e do Filho é derramado em Pentecostes, e acontece essa explosão de graças que a igreja vai o quê? Sendo propagada em todos os lugares. Eles não têm mais medo. A Jerusalém agora passa a ser, podemos assim dizer, aquele lugar, mas
todos os corações de tantas outras pessoas que serão alcançadas pela boa nova de Jesus Cristo, que serão alcançados por nosso Senhor. E aqui, nessa leitura, de fato, Jerusalém foi transportada para o céu, onde se cumpre o desígnio salvífico de Deus. Por isso que se chama essa Jerusalém celeste, porque a nossa morada é o céu, é a eternidade. Quando todos os seus eleitos, quando todos nós celebraremos as bodas com o Cordeiro nessa cidade santa, e nela nós temos essa tenda de Deus, essa habitação de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, Ele habitará no meio de nós e nós seremos o seu povo, o povo que contará os feitos do Senhor, as maravilhas do nosso Deus, um povo que foi alcançado e que reflete essa presença de Deus. Assim como Jerusalém reflete essa presença dos eleitos, essa presença de Deus, onde é o ponto de partida, o ponto de chegada, mas também o ponto de partida, nós também podemos viver isso hoje, aqui. Nós vivemos isso. Porque nesse lugar, como vocês estão vendo, está sendo construída essa tenda de Deus, essa igreja, que aparentemente você pode até dizer assim: ah, mas é pequena já para a comunidade de Fortaleza. Mas para nós, como Shalom, o Senhor nos chama sempre a sermos pequenos, a sermos humildes, para aí se realizar o quê? A grande obra de Deus. Não adianta querermos ser grandiosos, nós somos pequenos. O Senhor nos convida a sermos um povo que se deixa alcançar pelo poder de Deus e que a manifestação dele vai acontecendo no meio da humanidade e em todo o povo. Partilhe com seu irmão aí do lado o que é que você entendeu por essa Jerusalém celeste, por esse lugar que é a tenda de Deus que você habita e você experimenta da misericórdia e do poder de Deus. Então, quando eu estava rezando para esse momento, o Senhor nos inspirava a falar sobre essa passagem, porque nela nós contemplamos esse lugar que é a tenda de Deus, e que a tenda de Deus para nós hoje é essa igreja que se constrói para a manifestação da glória de Deus. E nós, como irmãos da intercessão, nós temos uma total responsabilidade em manifestar com a nossa vida de oração essa glória de Deus, esse poder de Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas que foram designadas para o serviço de oração e do sagrado. Todos nós precisamos, como intercessão, termos essa mentalidade, esse sentimento de que o sagrado para mim, a glória de Deus para mim é algo muito precioso, e que eu preciso cuidar do templo. Eu acho tão bonito quando eu chego lá para a minha vigília no Shalom de Fátima, né? Ou quando eu chego para a missa na semana no Shalom de Fátima, ou no João Paulo II, que eu vejo alguém da intercessão limpando a capela. Isso é muito bonito. Eu chego ali no Shalom da João Paulo II e eu vejo alguém da intercessão. Talvez ela já tenha participado da missa em outro horário, porque era o único momento que ela pode limpar a capela. E esse amor pelo sagrado, nós devemos ter como ministério de intercessão. Às vezes nós esperamos que o outro cuide, e nós não somos chamados a esperar que o outro cuide. Eu preciso cuidar daquilo que é sagrado, do templo de Deus, da casa de Deus, para que mais e mais aquele lugar, como essa Jerusalém, seja uma manifestação da glória de Deus. E, como comunidade, Deus nos falou sobre o cuidado com o sagrado. Na revista que nós temos como comunidade, a revista que nós chamamos Escuta, para quem não sabe pode conhecer melhor, pode perguntar a alguém que tem da comunidade de Vida ou Aliança.
Deus nos falou sobre o sagrado. E o que Deus nos falou sobre o sagrado? Ele disse assim, através de uma inspiração: sinto que o Senhor inaugura um novo tempo do sagrado na comunidade, como nunca foi visto antes. E é providencial esse encontro aqui na Igreja do Ressuscitado, porque Deus que inaugura esse tempo, Ele mesmo diz, a inspiração diz que como nunca foi visto antes. E nós da comunidade fomos sempre conhecidos por uma boa liturgia, por um bom canto, uma boa preparação do mistério. Sim ou não? Isso não tá, aqui não está bonito isso aqui? Está lindo, o mistério bem preparado, né? O altar, e se Deus quiser, o nosso ícone vai ter aqui, grandioso. Tudo precisamos, tudo tem que refletir a glória de Deus, a presença de Deus, em tudo. A liturgia precisa ser algo muito bem cuidado, o sagrado, porque ali se manifesta a glória de Deus. É interessante porque na história de Santo Curadares, ele era um padre muito pobre, né? Quem conhece aqui a história de Santo Curadares, né? Ele era um padre muito pobre. Se você chegar lá em Ars, né? Eu vi pelo livro, eu nunca fui lá, mas um dia eu vou, com a graça de Deus. Você chega lá, tem a cama dele, tudo muito simples, mas conta que para a liturgia ele não queria coisa simples, ele só queria coisa boa, porque para Deus tudo de bom, né? E ele conseguiu uma senhora, era muito interessante porque essa senhora era uma senhora rica da época, e ele fez com que essa senhora se tornasse benfeitora de todos os paramentos litúrgicos, de tudo que a igreja precisava. Ele não procurava nada para si, ele não dizia, eu vou pedir a essa senhora rica que me dê tudo para mim. Não. Eu lembro, lendo a história, que ele dizia assim, não, ela vai ser a benfeitora. Claro que tiveram outras pessoas, porque ele ficou famoso pela santidade, mas para essa mulher, tanto ela doava livremente, como ele pedia para ela, porque ele dava a ela o entendimento de que para Deus tudo tinha que ser o melhor. Tudo tinha que ser o melhor, né? Tudo tinha que ser o melhor. Então nós precisamos entender que Deus vai instaurando, até mesmo com as nossas capelas, as nossas igrejas, um tempo novo, porque precisa refletir esse sagrado. Nós não podemos ser desleixados. Essa palavra desleixado, é? Pensei que eu tinha errado. Nós não podemos, e o ministério de intercessão não pode, em nenhum momento, ter esse sentimento de desleixo com a liturgia, com o sagrado, porque vocês lidam 24 horas com a vida de oração. Como é bonito você chegar nas igrejas, nas capelas, e ver o irmão da intercessão ali, cuidando do sagrado, através da adoração, através do texto, do rosário. Sim ou não? Sim. É belo isso. Por quê? Porque existe esse respeito, esse temor a Deus, e nós precisamos ter. E ainda dizia a revista Escuta, um novo entendimento do sagrado ligado à santidade. Porque, meus irmãos, prestem bem atenção, quando nós cuidamos daquilo que é sagrado, é um sinal de que eu quero ser santo, que eu quero que aquela igreja, ou aquela capela, ou aquele oratório seja cuidado. E isso reflete um dom, uma virtude que se chama piedade. Piedade não é você estar com as mãos assim, e com a cabeça torta, achando que é piedade. Não é. Isso não é piedade. Piedade é um respeito profundo a Deus, né? Não é piedade, não é você estar lá com a mão posta e a cabeça torta. Não é. Piedade é você ter esse respeito, esse temor a Deus, que cuida, que reza com piedade, que reza com desejo. E
esse novo entendimento do sagrado ligado à santidade, nós entendemos, eu já expliquei isso no início com a palavra, o sagrado é o lugar da habitação de Deus. O que é o sagrado? Por exemplo, essa igreja aqui é um lugar o quê? Sagrado. Fora dela é o quê? Profano. Profano não é uma coisa ruim, entende, gente? Tem coisas profanas que são ruins, mas, por exemplo, aquele carro que está lá fora, ele é sagrado? Não, ele é algo profano, que não é uma coisa ruim, entenda. Agora, existem coisas que o pessoal chama de profano que é ruim, né? Por exemplo, você que é batizado, você é o quê? Sagrado, né? Você é sagrado. Então, no sagrado existe a manifestação de Deus, o lugar onde Deus habita. E Deus vai instaurar isso. E na revista, na inspiração que o Moisés vai pregando para nós, ele vai percebendo que por essa moção que Deus está colocando e chamando a comunidade, ele percebe que nós estamos perdendo o sentido do sagrado. Quer ver algo que a gente perdeu? Você entra na capela sem fazer genuflexão. Tem muita gente que entra na capela sem fazer genuflexão. Eita, né? Então, padre, mas eu já sou idoso ou idosa e não consigo. É verdade, se você não puder, não faça, né? Porque o amor prevalece. Mas se você pode, você faz genuflexão. Porque você entrou na capela e o Santíssimo está ali. A gente lembra que os nossos pais, né, os nossos avós, lembravam aquela jaculatória quando se passava na igreja, né? Aqui é a igreja onde habita o quê? A hóstia consagrada e o cálice santo. Isso foi os nossos avós que nos ensinaram, né? Não sei se aqui no Ceará ensinava, mas no Rio Grande do Norte alguns diziam, né? Quando você passa em frente da igreja, você tem que lembrar que ali existe a hóstia consagrada e o cálice santo. Não é bonito isso? Aí por isso que vem aquela história de quando a gente passa na igreja, fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque ali tem Deus ali habita. E nós não podemos perder, como intercessores, essa dimensão do sagrado na nossa vocação. E aí Deus, o próprio Deus, fez uma promessa a nós, como comunidade, que Ele quer inaugurar um tempo novo do sagrado. Ele quer inaugurar um tempo novo do sagrado. E dizia a revista: Deus vai renovar e aprofundar todo o sentido do culto divino no meio de nós. Por isso que às vezes nós temos que ter muito cuidado, porque a gente está ali na igreja, está esperando a missa, aí está parecendo uma feira, né? Então, se Deus está nos convidando a inaugurar um tempo novo de sagrado, nós precisamos ir para a missa com muita piedade. Nós precisamos ir para a adoração com muita piedade, com muito respeito. Nós precisamos ir para nosso terço comunitário ou terço individual com muita piedade. O Senhor, nesse tempo que vai instaurando esse tempo do sagrado, Ele tem convidado a comunidade, e nós, os intercessores, somos os primeiros a assumirmos isso, a rezarmos o rosário, porque nós estamos em combate. E nós sabemos, claro, que a intercessão facilmente reza o rosário, né? O povo da intercessão facilmente reza o rosário. Mas aqueles que têm dificuldade, precisa crescer. Também na revista Escuta, o Moisés disse que a maior ascese nossa nesse tempo é estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. E como intercessores, nós precisamos ir à frente com o nosso rosário, com o nosso ofício de Nossa Senhora, com a nossa missa diária, intercedendo para que a obra de Deus seja construída, intercedendo para que a obra de Deus se manifeste mais ainda, porque nós sabemos as lutas que o mundo passa, e nós passamos também por grandes lutas, sim ou não? Sim, para estar aqui eu vivi grandes lutas, para você estar aí também você vive grandes lutas. Nós vivemos lutas tremendas, que tem hora que você diz assim, será que eu vou conseguir?
Sim ou não? Eu pelo menos tem dia que eu levanto, faço o nome do Pai, já tentei ali rezar um pouquinho, de Senhor, será que eu consigo hoje? Mas é só a graça de Deus, sim ou não? Só a graça de Deus que nos faz. E aí, também na revista, o Moisés faz uma pergunta e responde. Ele diz assim: onde podemos dizer que experimentamos o sagrado? Onde é que nós podemos dizer que experimentamos o sagrado? Nós experimentamos o sagrado na liturgia e na oração. E a oração aqui se traduz, por exemplo, a liturgia, né, a missa e etc. E a oração, por exemplo, a liturgia das horas, a sua lexio divina, o seu rosário, o seu ofício de Nossa Senhora, sei lá, a sua oração diária, a sua missa diária, os seus compromissos como intercessores. Nesse lugar se manifesta o sagrado, a liturgia. Porque quando nós estamos celebrando o mistério eucarístico, nós estamos vivendo essa Jerusalém celeste. É interessante que tem um livro, eu não lembro agora o nome do autor, mas tem um homem que foi protestante, mas ele se converteu ao catolicismo, porque ele descobriu que na missa, toda a missa estava contida no livro do Apocalipse. Ele estudando, ele descobriu aqui, quando ele lia o livro do Apocalipse, ele enxergava a missa, a celebração litúrgica. E nós precisamos o quê? Enxergar na celebração litúrgica, na igreja, essa manifestação de Deus, esse poder de Deus, essa glória de Deus, porque na liturgia está presente o próprio Cristo, que se oferece, que se oferta a cada um de nós, por amor, em uma oblação total. E nós sabemos que na liturgia, na Eucaristia, na missa, nós temos o banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. E toda a celebração eucarística é esse sacrifício, é banquete e é sacrifício do próprio Cristo que morre na cruz, que padece na cruz e que ressuscita para nos dar a vida nova. Portanto, meus queridos irmãos, o sagrado é belo. O sagrado é belo. É tão bonito quando nós participamos de uma missa bem celebrada. É tão bonito quando nós rezamos um texto bem rezado. É tão bonito quando nós rezamos as laudes bem rezada, bem cantada, com piedade. O sagrado é belo e atrai o coração, o olhar, a vida, toca a alma, toca e transforma, santifica. O sagrado santifica o nosso coração. Nós vamos sendo envolvidos por aquilo que é eterno. E a própria liturgia, quando bem celebrada, nós vamos sendo elevados para essa Jerusalém celeste, porque já aqui nós vivemos esse gozo do céu. Já aqui nós vivemos esses esponsais. E dizia o Senhor, é um sentimento muito ligado ao culto, ao templo, à adoração e à construção do templo. Esse Senhor que quer renovar em nós o sentido do sagrado, esse sentimento está ligado ao culto, ao templo, à adoração, à construção do templo. E aqui eu já falei bastante sobre isso, mas posso repetir. Esse sentimento que vai brotando dentro de nós como comunidade para cuidarmos do sagrado, ele vai fazendo com que eu celebre bem o culto, a missa dominical, eu faça uma boa confissão, celebre o sacramento da penitência com piedade, ou outras coisas, né, do culto divino, como a liturgia das horas, e etc., como nós cantamos as laudes. Também ligado ao templo, cada vez mais que eu entendo o que é o sagrado, a beleza do sagrado, eu vou entendendo que o templo é a minha casa, e eu preciso cuidar, eu preciso ser suporte. Nós estamos construindo agora a igreja da diaconia, a igreja do ressuscitado que passou pela cruz. E nós vamos vendo nessas paredes a presença de Deus. Nós vamos vendo nesse lugar
Essas cores que vão refletindo o ano litúrgico. Nós vamos vivendo o ano litúrgico durante todo o ano. E vai como que um ciclo que nós vamos vivendo a cada tempo, a cada momento. E o nosso coração vai sendo elevado à graça de Deus. A adoração eucarística, porque nós temos uma missão própria com adorações perpétuas. Meu querido irmão, não atrase na sua adoração perpétua, né? Tem gente que atrasa só para poder render o outro. Não atrase não, porque Jesus está te esperando naquela hora que você marcou, né? Ah não, o irmão vai esperar. Se for para ele esperar, ligue para ele. Eu vou chegar um pouquinho atrasado, 10 minutos, né? Mas não atrase não na sua adoração, porque Jesus está ali esperando você. E graças a Deus, como comunidade, nós temos lugares de adoração perpétua, que Deus nos inspirou há muitos anos. No Shalom da Paz, nós temos adoração no Shalom João Paulo II, nós temos a adoração na Igreja do Carmo o dia todo. Nós temos lugares onde ali eu posso adorar. Em outras capelas também tem o dia todo, dos centros de evangelização. E como ministério de intercessão, nós precisamos lutar por esse sagrado, sendo suporte para a comunidade em rezar o rosário. O Senhor que tem nos pedido, nesse tempo como comunidade, a rezarmos o rosário, pelas intenções particulares de cada um, pelas intenções da comunidade, pelas intenções da igreja, do Santo Padre, o Papa, por esse tempo que nós vivemos como comunidade de combate. E nós precisamos manifestar o sagrado através da oração, do rosário. E se é difícil para você rezar o rosário, peça a Nossa Senhora uma graça, porque nós estamos combatendo. Nós somos pessoas de combate. Não ache que você é uma pessoa que deve ficar deitada em berço esplêndido. Não é, o intercessor não é isso. O intercessor é uma pessoa de luta pela oração e na oração. Tem que lutar para que essa obra de Deus se sustente. Tem que lutar para que mais jovens sejam evangelizados agora para o acampamento. Tem que lutar para que mais famílias mudem de vida, famílias se estruturem. Tem que lutar para que os jovens saiam das drogas, da bebedeira, das orgias. E pela oração. Eu lembro que tinha um bispo, não lembro qual era o bispo, mas eu sei dessa história há muitos anos, que teve um bispo que chamou um grupo de oração para a diocese dele, convidou na diocese dele um grupo e disse para eles, esse grupo de oração: eu quero que vocês passem 1 hora na capela orando em línguas. Eu só quero isso, uma vez por semana, que vocês orem em línguas 1 hora. Já pensou? 1 hora direto, né? E aí o pessoal começou a ficar assim questionado, por que 1 hora, né, de oração em línguas, né? Direto. Aí eles foram, depois de muito tempo de obedecer o bispo, né, eles foram perguntar assim: ô bispo, mas nos diga por que o senhor quer que a gente reze 1 hora em línguas na capela. Ele diz: é porque vocês não têm dimensão do que essa oração faz na vida de tantas outras pessoas que não estão aqui. Eu sei que essa oração que vocês fazem alcança muitas pessoas que não estão aqui. Vocês orando em línguas aqui, está salvando gente na Ásia. Vocês orando em línguas aqui, você está salvando gente lá em Pacajus. Você orando em línguas aqui, você está sendo suporte para o irmão que está lá na Ilha do Marajó, andando no barco, não sabe se o barco vai afundar, mas o irmão está lá. Você orando em línguas aqui, você está sendo suporte para aqueles irmãos que estão começando a evangelização na China. Você orando em línguas aqui, você rezando o seu rosário, o seu ofício, você está sendo suporte espiritual para toda a comunidade, para toda a obra. E meus queridos irmãos, nós somos conhecidos como uma comunidade que reza, um povo de oração, o povo do Shalom, é um povo que reza, é um povo que busca a Deus, que faz estudo bíblico. Não deixe de fazer o seu estudo bíblico, não deixe.
reze, né? E aqui entra todo esse cuidado que nós precisamos ter com as nossas capelas. O cuidado, a vela que está apagada, as flores que murcharam. É claro que às vezes em alguns lugares existem os responsáveis, mas você viu a vela murcha, vai lá, apagada, vai lá e diz: olha fulano, onde é que tem a vela para a gente trocar? A vela está apagada, eu vou lá e troco. As flores murchas, eu vou lá e procuro, olha as flores, como é que a gente pode fazer? Vamos aqui, né? O cuidado com o sagrado, porque a nós o Senhor nos chamou e nos alertou para que nós não perdêssemos o sentido do sagrado. E no sentido do sagrado entra muito uma dimensão do sentido de pertença. Como é esse sentido de pertença? Se eu sou da obra Shalom, se eu sou do ministério, se eu vivo aqui, se a minha família espiritual é essa, eu dou minha vida por ela. Ah, mas olha, é o seguinte, o responsável de mudar as flores é o Ministério do Aconselhamento. É verdade, pode até ser. Mas eu também preciso cuidar, se as flores estão murchas, eu vou lá e cuido. Sim ou não? Sim. A unidade com o carisma, a unidade com a vocação, com a comunidade, vai nos fazendo crescer e deve nos fazer crescer num sentido profundo de pertença. Isso aqui é meu, essa capela é minha, esse ministério é meu, esse centro de evangelização, essa igreja é minha. E o que é que eu posso fazer por ela? O que é que eu posso fazer por ela? Ontem eu achei tão bonito porque na missa da São Bernardo, de meio-dia, eu pedi uma doação para montar a barraca da festa da padroeira, né? E aí eu pedi lá, eu disse: olha gente, eu estou precisando de dinheiro para a mão de obra da barraca. Eu sou pidão que sobra, porque eu não tenho, eu tenho que pedir, né? E eu pedi, né? Aí eu disse assim, aí eu vou lá para a sacristia, quem quiser me dar algum valor, né, para montar a barraca da festa da padroeira, eu agradeço de coração. Aí chegou um senhor que eu tenho certeza que ele é muito pobre, foi o primeiro que chegou. E disse: padre, olha aqui, ele não disse, mas eu recebi, né, R$2 para montar a barraca. Eu saí dali, sabe, dá vontade de chorar. Não foi porque era pouco não, é porque eu sei que ele não tinha para dar. Ele deu do que como a viúva, lembra da viúva? Eu fiquei constrangido, porque eu tenho certeza que ele não tinha. Eu vou chorar. Eu tinha certeza que ele não tinha. Eu tinha certeza. Mas ele sabia que aquilo ali era para quê? Para a obra de Deus. E o pouco com Deus é muito. E essa igreja, por exemplo, a igreja do ressuscitado, está sendo construída com o povo, com a obra, né? Nós conhecemos a frase: a igreja é construída com o seu povo. A igreja, porque isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu. Eu lembro que uma vez eu dei um testemunho, que eu morava ainda aqui na diaconia, aí me pediram para dar esse testemunho, né? Teve uma época que disseram assim: os irmãos da comunidade de vida, todos vão receber, né? Tantos, era a época dos R$50, né? Aqueles, quem lembra, né? E eu disse: vixe Maria, eu moro aqui na diaconia, não conheço ninguém, como é que eu vou conseguir? Eu não sei se eram 10 ou era 50, de R$50, né? Eu não lembro assim. Eu disse: como é que eu vou conseguir isso para a igreja, né? E eu cheio de reunião aqui na diaconia, muita reunião. Eu disse: como é que eu vou conseguir? Eu estou com esse negócio aqui na mão. E eu tentando, né? E Deus me deu inspiração de mandar a foto para todos os meus contatos de e-mail, todos os meus contatos de WhatsApp, todos os meus contatos de coisa. E eu falava de forma pessoal. Eu mandava e-mail: fulano de tal, eu estou precisando de você por isso. Aí mandava: fulano de tal, aí mandei. Eu sei que todos os meus bichinhos foram embora, né? Por quê? Porque
Por exemplo, tem um amigo meu da minha adolescência, que eu tinha o contato dele, que eu nem lembrava que eu tinha, no e-mail, na minha caixa de e-mail, que ele recebeu um e-mail, ele primeiro perguntou, padre, eu era seminarista ainda, né? Ele disse assim, esse pedido é seu, porque pode ser assim, aqueles e-mails de propaganda, né? Esse pedido é seu? Eu disse, pois eu vou depositar agora, né? E ele depositou os R$50, né? Então, assim, por quê? Porque nós vamos sabendo que isso aqui, por exemplo, essa igreja é minha. A capela lá do Shalom que você participa, Parangaba, Shalom do Carmo, Shalom do Fátima, João Paulo II, tudo é meu. Eu preciso me sentir pertencente. E também, claro, como obra Shalom, nós temos que trazer o todo, sim ou não? Então, não é só porque eu sou da Parangaba que eu vou cuidar da Parangaba, sim ou não? Cadê o povo da Parangaba, tá aí? Não é só porque eu sou do Shalom Carmo que eu vou cuidar do Carmo, não é? Era muito bom, por exemplo, o pessoal disse assim, padre, você tem que vir celebrar aqui no meu centro. Eu tenho que celebrar em todos os centros, mas não consigo, né? Eu queria em todos os centros, mas não consigo, porque eu tenho meus horários fixos da paróquia, né? Mas tudo que todos os centros de evangelização, e essa igreja, a diaconia, o Shalom da Paz que agora está fazendo a nova capela, não é? Sim ou não? Cadê o povo do Shalom da Paz? Não vê a hora dessa capela nova, né? Não vê a hora dessa capela, graças a Deus, né? Então, por quê? Porque é meu. E você, o que é que você já fez por aquilo que é seu? Isso aqui, né? A igreja, a capela do seu centro de evangelização, até o seu centro de evangelização. Às vezes, por exemplo, a gente chega nos nossos centros de evangelização, vê lá aquela cadeira de plástico que foi cara, no mínimo R$25, uma cadeira de plástico, tostando no sol, e a gente não tem coragem de botar na sombra. Não, porque isso aqui é o funcionário, não sou eu não. Não é assim? Isso aqui não é meu não. Isso aqui é do funcionário, porque agora aqui tem funcionário, né? Então, não é bem assim. É meu. O templo é meu, o centro é meu, tudo é? Diga assim, o templo é meu. Forte, o templo é meu. A capela é minha. O centro é meu. O Shalom é meu. Tudo é meu. Nada não é seu, tudo é seu. É meu, é seu, não é? Tudo, não é? Engraçado porque tem algumas pessoas que ficam chocadas. Eu não digo isso para minha glória, porque não é. Isso eu não fico orgulhoso por causa disso. Algumas pessoas que não conhecem a obra Shalom e não conhecem a nossa vida e sabem que o padre é o padre, né? Não é isso, né? O padre está lá. Eles ficam assim impressionados quando eles chegam lá na igreja do Carmo e vê eu e o padre Paulo carregando cadeira. Porque é o normal do Shalom carregar a cadeira. Só não vai ter cadeira no céu. Você está entendendo? A gente tem que carregar a cadeira para tudo que é evento, mesa, né? A gente vai carregar, é normal. É normal. Carregar a cadeira no Shalom é normal. Entendeu? Então, é um sentido de pertença. Por isso que eu digo que não é para o meu orgulho. Porque eu me sinto o quê? Pertencente. Ô vento maravilhoso, né? É uma bênção isso aqui, né? Então, para finalizar, o que eu quero dizer é que nós precisamos, nesse tempo que o Senhor nos convida, a um amor mais intenso pelo sagrado, nós precisamos investir as nossas vidas nisso. Ministério de intercessão, por exemplo, eu quero assim agradecer publicamente, né? Porque da outra vez eu mandei um vídeo, mas eu quero agradecer a todos, né? De forma particular, porque no mês de maio, eu realmente assim, na nossa missão no centro, nós somos auxiliados por todos os ministérios de intercessão, né? Na evangelização com Nossa Senhora nas bênçãos, né? E eu não lembro se eu agradeci, né? Mas eu quero agradecer, né? Eu digo para a Zélia, etc. Mas assim, como é bonito ver
no mês de maio, a intercessão que vai lá, se une a Nossa Senhora, puxa a Nossa Senhora para um lado, puxa para o outro, a gente sai no sol, na chuva, né? E tudo, né? Para poder manifestar a presença do sagrado no centro da cidade. Isso é muito bonito, né? E não é obra só do padre Douglimar, não é isso não. É nossa. É a obra Shalom, é os ministérios de intercessão, tantas e tantas pessoas que vão e que são atingidas. Eu lembro de um testemunho, para vocês saberem, que tem uma pessoa de uma paróquia vizinha, que voltou para a igreja. Eles tinham um casal, uma família, tinha se afastado da paróquia. Não vou dizer o nome da paróquia para vocês não saberem, né? Da paróquia vizinha, tinha se afastado. E numa dessas visitas, eles voltaram para a igreja, para a paróquia deles, porque eles viram nós na loja dele rezando e disse assim: isso aqui é coragem, eu vou voltar para a minha igreja, né? Então tem muitos testemunhos que a gente não sabe, e graças a Deus não é bom saber não é para a gente não se orgulhar, né? Mas são testemunhos que Deus vai agindo, Deus vai realizando as maravilhas através de um simples gesto, de uma simples bênção e do rosário rezado. Amém? Quem está gostando de estar aqui hoje? Que bom, né? Que bom. E quem já nesses dias, a gente usa, que é a palavra que o nosso fundador usa, né? Esmolaram pela igreja da diaconia, levante a mão. Ou seja, cada um vai ajudar, né, na construção, tanto você trazendo o seu, né, para continuar. Ainda faltam os vitrais, ainda faltam muitas coisas, as portas de madeira, ainda falta o ícone do ressuscitado que passou pela cruz, ainda faltam as peças que não serão essas, né, tantas coisas ainda que passa por mim e por você, porque essa igreja é nossa, não, é minha, né? Porque quando a gente diz nossa, não, a igreja é minha, né? E aí eu vou. Vai ser tão bom, por exemplo, na semana, quando você estiver de folga, vir fazer retiro pessoal aqui, sim ou não? O maior silêncio, longe de Fortaleza, sim ou não? Vim rezar a missa. Quando você passar para a praia, vai dizer assim: ixi, eu vou primeiro para a missa na igreja do ressuscitado, antes de ir para a praia, né? Então vai ser assim, serão grandes bênçãos que o Senhor nos dará com a igreja do ressuscitado. É isso? Então não esqueça de esmolar pela igreja, né? Ajude, com certeza cada um da intercessão recebeu a sua forma de como ajudar, e nós vamos ainda trabalhar mais para a obra de Deus. Amém?